Olá, gente, boa noite. Muito prazer, sejam bem-vindos à nossa aula de processo do trabalho. Primeiro eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Michele, eu sou advogada especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade Federal de Goiás. Tenho atuação na área de Direito do Trabalho, na área de Direito Sindical Contencioso e Consultivo. Trabalho no Lara Martins Advogados. E quem quiser, eu vou anotar para vocês aqui o meu Instagram. Vocês podem me adicionar lá. Fiquem à vontade. Pode mandar pergunta? Pode. Você responde? Eu tento. Se tiver um tempinho e conseguir, eu respondo todo mundo. Bom, essa prova, ela aconteceu um tanto quanto diferente das outras, né? A gente teve uma antecipação do cronograma aí, agora a gente vai ter que dar uma acelerada na matéria. E eu vou falar com vocês aqui nesse primeiro momento, vou fazer uma breve introdução com vocês de uma coisa que eu acho muito importante. Eu, pelo menos, quando começo a estudar, eu entendo para o que eu estou estudando. Por que eu estou estudando uma determinada matéria? Ah, Michele, mas isso é óbvio, eu estou estudando para fazer prova da OAB, ser aprovado, virar advogado. Não, gente, é óbvio que vocês estão estudando para isso. Mas por que estudar processo do trabalho? A prova tem 80 questões. Tem várias matérias que vocês podem estudar. E o pessoal logo me vem. Olha a ética. A ética tem um monte de questão, a lei é pequenininha, a gente estuda super rápido e vai acertar todas. Realmente, é fácil estudar a ética. Não desmerecendo o professor de ética aí que precisa dar aula para vocês. Mas é uma matéria menor. Então, parece ter uma relevância muito maior. Mas sabe o que acontece? Não faz diferença, porque você não está concorrendo com outras pessoas, você está concorrendo com você mesmo. Então, não adianta nada você fechar lá a ética se você não conseguir fazer uma pontuação boa nas demais disciplinas. E só para vocês terem uma ideia, direito do trabalho e processo do trabalho, dessas 80 questões, são 11. 6 são direito do trabalho, e 5 são processos do trabalho. Vocês sabem quanto que isso representa na prova? A gente está falando de quase 14% só de processo do trabalho. Então é importante, estuda em todas as disciplinas, escolha. Processo do trabalho é uma matéria grande? Depende do ponto de vista. Se a gente for comparar, por exemplo, com o direito civil, ela é uma matéria bem pequenininha. Né? Se a gente for comparar. E assim, processo civil, a gente vai estudar aqui mais para frente, ele aplica-se de forma subsidiária ao processo do trabalho. Então, quando você está estudando processo civil, você também está estudando para processo do trabalho. O que você vai estudar em processo do trabalho? O que é diferente. Quais são as peculiaridades da justiça do trabalho? O que a gente tem de diferente nessa justiça que a torna diferente? Por que eu tenho que ter um processo do trabalho próprio, em matéria separada? E por que ele não é o mesmo processo do processo civil? A primeira coisa, nessa aula aqui, a gente vai abordar a competência material da Justiça do Trabalho, a competência territorial da Justiça do Trabalho, o ius postulandi, o advogado no processo do trabalho, e os honorários de sucumbência e litisconsórcio. Honorários de sucumbência, vocês sabem que é uma novidade, né? Porque advogado trabalhista, a gente é milionário. Esse negócio de honorário de sucumbência, a gente nem gostava disso. Nem tinha. Esse negócio de 20% aí na sucumbência, não. Aqui a gente é diferente. Agora a gente resolveu que talvez possa ajudar, mas a gente nem quer tudo. É só de 5% a 15%. Nós vamos falar deles aí mais para frente. Então, para começar, mais uma coisa. Pergunta que todo mundo faz. Qual que é a matéria que mais cai em processo do trabalho? Existem matérias que a gente consegue fazer um apurado de quais são as matérias mais recorrentes. Quais são as matérias que em todas as provas quase sempre tem uma questão ou outra. Gente, o assunto campeão em processo do trabalho é execução trabalhista. Execução trabalhista é, das matérias de processo do trabalho, a que tem maior incidência nas provas. Depois dela, a gente tem recursos. Depois de recursos, a gente vem com a matéria audiências, porque a audiência no processo do trabalho é diferente. Não é igual ao do processo civil. Os recursos também, gente, tem até outros nomes. A gente vai ver mais para frente que, por exemplo, sabe a apelação do processo civil? No processo do trabalho, ela é chamada de recurso ordinário.
Então, gera uma confusão, ele tem diferenças, tem coisas que só tem na Justiça do Trabalho. Nós vamos ver um negócio chamado depósito recursal. O que é isso? Nunca vi um negócio desse, Michele. Na Justiça do Trabalho tem um tal de um depósito recursal. Então, execução, recurso, audiência e provas são matérias extremamente importantes. Para vocês terem uma noção, nas últimas provas da OAB, a gente fez um levantamento. De execução, a gente teve 26 perguntas. Em todas essas provas que a gente analisou. De recursos, a gente teve 18. De audiência, a gente teve 17. De provas, a gente teve 17. O próximo assunto, que é procedimento sumaríssimo, teve 8 perguntas. Vocês percebem a diferença? Tem 4 grandes temas que vocês precisam estudar. Execução, recurso, audiência e prova. Essa primeira aula, a gente vai ser uma introdução ao processo do trabalho. E nas demais aulas que a gente vai ter, eu vou passar por toda a matéria, mas a gente vai dar um enfoque nessas 4 matérias, porque essas 4 matérias vão fazer uma diferença bem grande para a prova de vocês. Todo mundo aqui já ouviu falar de reforma trabalhista, vamos falar dela também, e aí a gente vai inserindo no conteúdo. E agora, gente, tem um negócio importante que eu quero esclarecer com vocês. Eu não sei se vocês têm acompanhado as lives, tem? Da Rede Júris. A gente tem feito lives regularmente. Os professores no perfil da Rede Júris têm aparecido lá e feito lives de meia hora a 40 minutos. Eu acho que já fiz umas 3. E nessas lives a gente tem discutido assuntos que são novidades ou que estão muito próximos, que às vezes a gente não consegue abordar na aula. A última live que eu fiz foi sobre contrato de trabalho verde e amarelo. Alguém já ouviu falar disso? É até uma parte de direito do trabalho, processo do trabalho, está ali um pouco misturado. Os professores vão abordando. E no contrato de trabalho verde e amarelo, o pessoal está com uma dúvida. Quando é que isso vai aplicar? Cai na minha prova, Michele? Vocês acreditam que pode cair? Essa medida provisória, quando ela foi aprovada, o período de vigência dela é diferente um do outro. Eu não sei se vocês viram. Tem um que entrava em vigência na data da publicação, uma parte da medida provisória. Tinha outra que entrava, a vigência dela começava 90 dias após a publicação. E tem um outro pedaço que vai entrar, a vigência dela vai passar a ser no primeiro dia do 4º mês a seguir. Mas aí depois eu vou até explicar o porquê. É porque ela fala assim, que as empresas vão aplicar o contrato de trabalho verde e amarelo a partir de 2020. Então, para agora, não está valendo. O que vocês vão fazer? Acompanhar as lives, aproveitem, está lá para vocês verem. E se vocês forem estudar contrato de trabalho verde e amarelo, olha na lei só aquilo que já está vigente, porque a OAB não pode cobrar nenhuma lei que não esteja vigente, está lá no edital. Ela só cobra a lei que está válida na data da prova. Michele, pode cair contrato de trabalho verde e amarelo? Pode. Olha lá, porque se já tiver vigente, olha os dispositivos, a lei fala onde é que está valendo e vocês vão poder ver essa vigência, quais são os artigos que entram. Eu vou mandar material para vocês lá na área do aluno, do contrato de trabalho da medida provisória 905, tá? Se vocês quiserem anotar, medida provisória 905 de 2019, que trata do contrato de trabalho verde e amarelo. Agora que a gente já falou muito da prova, vamos falar de direito do trabalho, né? Direito do processo do trabalho. Gente, vocês já estão cansados de estudar a competência, né? Acredito eu. A competência, ela se divide em material e em territorial. Como que acontece essa divisão? Por que eu tenho competência material e competência territorial? Porque o direito se divide nessas 2 competências. Eu tenho a competência da matéria que eu estou abordando, das discussões que podem acontecer, e a competência do local, da jurisdição. Quando eu falo em vara, eu estou falando de uma vara do trabalho que atende uma determinada região. Uma vara do trabalho, ele responde por qual matéria? Qual que é a competência material da Justiça do Trabalho? O que a Justiça do Trabalho julga? As relações de trabalho. E aí essa mudança aconteceu com a emenda constitucional 45, tá, gente? Porque antes a Justiça do Trabalho só julgava as relações de emprego. Só quem era empregado CLT é que podia propor uma reclamatória trabalhista na Justiça do Trabalho. Hoje não é assim que funciona. As relações de trabalho também podem ser questionadas lá na Justiça do Trabalho. Michele, me dá um exemplo de relação de trabalho
que não é relação de emprego. Gente, quais são as formas de contratação que a gente tem? Ó, o colega está animado. A gente tem empregado CLT, a gente tem prestador de serviço. O prestador de serviço é competência da Justiça do Trabalho? A resposta é depende. O representante comercial, ele é responsabilidade da Justiça do Trabalho? Depende. E nós vamos falar aqui um pouquinho mais para frente e vamos abordar quando é que cada um desses vai ser de competência da Justiça do Trabalho. Mas vamos começar lá por organização. Vocês receberam a exordial, tá? Para vocês? Vocês conseguiram? É? Então, a partir de segunda, esse material vai estar lá, vocês vão poder ler e ficar à vontade para enviarem dúvidas e qualquer apontamento. A Justiça do Trabalho, segundo a Constituição Federal, possui os seguintes órgãos: Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e Juízes do Trabalho. Essa é a nossa organização. A gente tem juízes que ficam nas varas, que são a primeira instância de julgamento. A gente tem os tribunais regionais do trabalho, que são órgãos colegiados. Como assim órgãos colegiados? No tribunal regional, a gente tem desembargadores. Os desembargadores julgam sozinho? Não. Em regra, o julgamento é colegiado. São 3, pelo menos, julgando. O TST é o órgão máximo da Justiça do Trabalho. Gente, a Justiça do Trabalho, ela é federal? Ou ela é uma justiça especializada federal, ou ela é uma justiça especializada estadual? Ela é uma justiça especializada federal, tá bom? Se a Justiça do Trabalho desaparecesse, como muita gente quer, para onde ela iria? Por quem ela seria absorvida? Pelos tribunais federais, e não pelos tribunais estaduais. O Tribunal Superior do Trabalho, ele é composto por ministros. Vocês já aprenderam aquele macetezinho para lembrar o número de ministros que tem nos tribunais? Do Tribunal do Trabalho, eu sei. Do TST, você vai lembrar, 30 sem 3. 30 sem 3 é quanto? 27. 30 menos 3, a gente tem 27. Isso. E aí, esse é o número de ministros que tem lá no Tribunal Superior do Trabalho. Eles são responsáveis, os juízes de primeiro grau recebem as reclamatórias, as ações, eles julgam, dão a sentença, em caso de recurso é remetido para o tribunal, e o tribunal faz a análise de toda a matéria fática novamente e dá um acórdão. Desse acórdão só vai caber recurso para o Tribunal Superior do Trabalho em alguns casos muito específicos. Eu não posso pedir para rever a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, baseado, por exemplo, em fatos e provas. Eu não posso querer que o Tribunal Superior do Trabalho analise uma prova, porque essa não é a função dele. Qual que é a função do Tribunal Superior do Trabalho? É garantir a aplicação da CLT. E garantir que a jurisprudência esteja uniforme. Então, se a gente tem tribunais julgando de modo diferente, eu posso falar, olha, meu tribunal me deu essa decisão aqui, TST. Mas lá no Espírito Santo, o pessoal está dando diferente. A gente tem divergência jurisprudencial. Analisa o que esses dois tribunais estão falando e decide qual que é a matéria que vai prevalecer. Então, esse tribunal, ele não é um tribunal de revisão. Ele é um tribunal que nem o STF. Ele é o órgão STJ, melhor dizendo, seria o correspondente. Ele é um tribunal que não analisa de fato os problemas ali, mas desde que a matéria tenha repercussão, tenha importância, tem o que a gente chama de transcendência. Vocês vão ver lá mais para frente, quando a gente estiver estudando recurso, que transcendência é uma coisa nova para o processo do trabalho e o pesadelo dos advogados, porque agora a gente não sobe mais quase nenhum recurso lá para o Tribunal do Trabalho, mas está tudo bem. Aqui fala que são 27 ministros, está falando do primeiro, que tem o segundo grau de jurisdição, quem atua é as varas, nas varas do trabalho a gente tem os juízes. Dentro do contexto, que para ter prestação jurisdicional, os magistrados precisam de órgãos auxiliares, encarregados do cumprimento das decisões judiciais, realizando atos processuais, serviços burocráticos. Vou dar um exemplo para vocês desses órgãos que auxilia. Alguém aqui já ouviu falar em contadoria? Já, né? Justiça do Trabalho, a gente tem muito cálculo para fazer. Gente, o juiz do trabalho e o advogado é bom de cálculo? Somos excelentes. Para calcular honorário percentual, a gente é uma beleza. Erra nada. Mas a maioria tem dificuldade, né? Tem um órgão lá na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum também tem, tá? Que é chamado de contadoria. A contadoria é composta por profissionais que estão aptos a fazer cálculo.
Eles fazem só isso. Quando chega a fase de liquidação, de execução, eles começam a fazer cálculo e falam, olha, aqui tem que pagar tanto, ali tem que pagar tanto. Quando sai uma sentença e ela transita em julgado, ou que seja um acórdão que volta para a fase de execução, na fase de execução a contadoria, geralmente a contadoria vai apresentar uma planilha de cálculos e a gente depois vai brigar com essa planilha. Falar, ó, ele errou aqui, ele acertou aqui. Então, esse órgão é um órgão auxiliar das varas do trabalho. Entendeu? Aqui está falando da competência material. E aí aqui é importante a gente ler o artigo 114. O que compete à Justiça do Trabalho julgar? Ações oriundas de relações de trabalho. Não falei emprego. Quem é contratado CLT é trabalhador, não é? Mas ele é empregado? Ele é empregado. Quem é contratado por um contrato de prestação de serviço, ele é trabalhador, não é? Mas ele é empregado? Não, empregado é só CLT. Abrangidas entes de direito público externo, administração pública direta e indireta, estados, Distrito Federal e dos municípios. Quer dizer que o Estado também tem empregado? Eu achei que era todo mundo funcionário público, era tudo estatutário. Tem empregado? Tem. Nas autarquias, por exemplo, a gente tem empregados. As empresas públicas, a gente tem empregados. Petrobras tem empregado CLT. Saniago tem empregado CLT. Em regra, sabe o que é diferente? A forma de contratar, porque eles fazem concurso público para contratação. Mas eles não são funcionários públicos, eles são empregados públicos. E eles estão submetidos ao regime da CLT. E se eles quiserem brigar contra a Petrobras, por exemplo, eles vão ter que procurar quem? A Justiça do Trabalho. Inclusive, a gente tem um processo da Petrobras no escritório com quase 250 pessoas. A gente demanda contra a Petrobras, porque a Petrobras está sob a jurisdição da Justiça do Trabalho. Ações que envolvam o exercício de direito de greve. Essas aqui, gente, Michele, é só relação de trabalho, relação de emprego que vai julgar. Então, se um sindicato está fazendo greve lá e está tendo uma briga entre patrões e empregados, alguém agrediu alguém, isso nunca vai lá para a Justiça do Trabalho? Vai, porque é direito de greve, não é? A Justiça do Trabalho também julga as ações que estiverem relacionadas ao direito de greve. Ah, mas minha prima é professora na escola municipal. Ela sai de greve. E toda vez dá errado, o governo suspende o pagamento do salário dela. E ela nunca entrou na Justiça do Trabalho. Ela pode? Não, gente, é direito de greve de empregado. O funcionário público, havia até uma discussão se ele tinha direito de exercer greve. Porque a greve é prevista para quem? Para os funcionários que estão submetidos à CLT, para os empregados CLT. Foi daí que veio o direito de greve. E o mais engraçado é, quem faz greve? Vocês já viram empregado fazendo greve? Porque toda vez que eu vejo é funcionário público. Mas gente, o direito de greve surgiu para justamente proteger os empregados. Então, esses tipos de ações também vão ser julgados pela Justiça do Trabalho. Ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores, sindicatos e empregados. Aqui é o que a gente chama da famosa treta. Para cada cidade, a Constituição prevê que que a gente tem uma unicidade sindical, que eu não posso ter mais de um sindicato numa base territorial. Qual que é a menor base territorial? Município. Eu não posso ter mais de um sindicato para os mesmos empregados dentro do município. Então, aqui no município de Goiânia, eu não posso ter 2 sindicatos dos enfermeiros de Goiânia. Gente, aqui é do estado, tá? Mas eu estou dando o exemplo do município, vamos pegar o menorzinho para ficar bem claro. Eu não posso ter 2 sindicatos de enfermeiros aqui dentro. Se eu tiver 2 sindicatos que registraram lá no cartório, que fizeram o ato constitutivo, que foram no Ministério do Trabalho, fizeram tem 2 sindicatos de empregados. Quem vai decidir quem que é o sindicato que vai prevalecer? A Justiça do Trabalho. Isso tem a ver com relação patrão-empregado? Não. Então, você está vendo que não é só essas relações que a Justiça do Trabalho se ocupa? Então, se 2 sindicatos estão brigando para ver quem que é o sindicato que representa uma categoria, quem vai julgar? Justiça do Trabalho. Mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Gente, mandado de segurança, para proteger direito líquido e certo. Lembra disso? Vocês vão estudar ele bonitinho lá em Constitucional.
E aí, essa regra aqui nada mais é do que contar que o mandado de segurança aplica na Justiça do Trabalho. A gente pode ter mandado de segurança quando a autoridade coatora for uma parte da Justiça do Trabalho, for qualquer outra pessoa relacionada, ou, por exemplo, o patrão. O ato do patrão ali é possível de ser impugnado? Por exemplo, uma penhora aconteceu, vou poder impugnar? Cabe o mandado de segurança. Habeas corpus também, se a matéria é relativa à jurisdição da... Eu não consigo pensar muito habeas corpus na Justiça do Trabalho. Mas só se a gente pensar, sei lá, um sindicalista matou o outro. Puxa a competência? De quem que é a competência? Da Justiça do Trabalho ou da Justiça Criminal? Gente, a Justiça do Trabalho puxa as competências suplementares se forem relacionadas à matéria do trabalho. Vou dar um exemplo para vocês. Justiça do Trabalho pode julgar assédio contra... Assédio sexual. Ela pode condenar alguma coisa baseada em assédio sexual? Pode, desde que advenha de uma relação de emprego. Ela vai mandar fixar, inclusive, indenização. Vai falar, paga a indenização para a pessoa, faz isso, faz aquilo. Tem essas... Não. Não, e ela não condena, tá? Quando é criminal, por exemplo, se ela pode até reconhecer, mas é a justiça criminal que vai ser competente para dar o reconhecimento de culpado e inocente. Mas o que eu estou falando é que quando tem essas situações menores, a competência vem junto porque ela está julgando uma questão maior que é relacionada ao trabalho. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Está vendo aqui, ó? Se eu tenho uma situação, dano moral, quem é que julga dano moral, gente? Teoricamente, a Justiça Civil. Só que se é proveniente de uma relação de trabalho, o empregado vai poder pedir dano moral na Justiça do Trabalho. E é o que eu estou falando. Por exemplo, discriminação por ser mulher. Pode estar relacionada ao trabalho e pode não estar relacionada ao trabalho. Mas se ela é praticada no bojo de uma relação de trabalho, essa situação pode ser apresentada na Justiça do Trabalho. Conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no 102, inciso 1. Ele está falando que a Justiça do Trabalho julga os seus próprios conflitos de competência. Eu acho que eu sou responsável por esse processo. Você acha que você que é o tribunal, eu posso fazer o recurso e o tribunal vai analisar a competência ali, ele tem liberdade para fazer isso, porque a Constituição prevê. Ações relativas a penalidades administrativas impostas a empregados por órgãos de fiscalização das relações do trabalho. Isso aqui é legal de lembrar. Sabe o auditor fiscal do trabalho? Aquele sujeito que vai lá, fiscaliza e dá multa? Lembram dele? O auditor pode ir lá aplicar uma multa. Gente, o auditor, ele é subordinado à Justiça do Trabalho? Ele é um órgão da Justiça do Trabalho? Não. Sabe a qual poder que ele pertence? Ao Executivo. Ele é órgão do Executivo, é órgão de fiscalização, que nem o povo que dá multa para a gente se a gente dirigir no lugar que não pode. Se a gente dirigir em excesso de velocidade. Eu não faço isso, viu, gente? Ando direitinho. Mas o órgão de fiscalização, ele é sempre do Executivo. E o auditor fiscal do trabalho, ele é do Executivo, certo? Só que como ele fiscaliza uma relação de trabalho, quem julga? Quando a gente tem uma fiscalização de trabalho do pessoal, antes, gente, ainda tenho dificuldade, porque antes a gente falava Ministério do Trabalho e Emprego. Bolsonaro matou o Ministério do Trabalho, colocou ele dentro do Ministério da Economia, e hoje quem decide sobre a vida dos trabalhadores é o Paulo Guedes. Então, o que acontece? O Ministério do Trabalho, ele é órgão do Executivo, você está vendo? Quem é que manda nele? Paulo Guedes, lá que está na chefia da Economia. Se eu tenho uma fiscalização de trabalho, teoricamente a gente pensa o quê? Não, se eu quiser questionar, eu vou para a Justiça Comum, né? Porque foi um órgão do Executivo. Isso aqui não, gente. Quem vai julgar vai ser a Justiça do Trabalho. Por quê? Porque diz respeito. Se eu recebi a multa, aí tem um negócio que a gente chama de ação anulatória. Eu fiz o recurso, levei a multa, aí igual o Detran, igualzinho. Você toma a multa, não vem um prazo lá para fazer defesa prévia? Você fez sua defesa, apresentou. Aí vem o prazo de recurso. Você fez o recurso, apresentou. Eles não cancelaram a multa. Você pode procurar o judiciário? Pode.
Aí você vai fazer o que a gente chama para os autos de infração, porque o auditor fiscal do trabalho, ele fiscaliza através de auto de infração, e o auto de infração vira multa. E aí, nesse caso, o que o Ministério do Trabalho ou o Ministério da Economia aplica de multa através da Secretaria Regional do Trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho, pode ser questionado na Justiça do Trabalho, através de uma ação que a gente chama de ação anulatória. Ação anulatória de auto de infração. Ela é uma ação muito divertida. O que mais? As ações, órgãos de fiscalização, está falando dos auditores, execução de ofício das contribuições sociais previstas no 195, seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Então, a Justiça do Trabalho pode mandar executar algumas contribuições sociais. Gente, que contribuições sociais são essas? Na folha de pagamento, a empresa paga um monte de imposto. Entre eles tem até uma contribuição lá com o Sistema S, contribuição social e não sei o quê. O que esse artigo está te falando é o seguinte: quando eu julgo uma causa trabalhista, se esses valores não forem recolhidos e o órgão responsável quiser executar aqui na Justiça do Trabalho, ele vai executar. Então, a gente pode ter procurador aí executando lá na Justiça do Trabalho contribuições que as empresas deixaram de pagar e foi condenado no processo. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Aí, aqui é o que eu falei para vocês, Com a considerável expansão da competência material de que trata o artigo 114, inciso 1, que diz respeito à competência para processar e julgar relações oriundas da relação de trabalho. Esse negócio aqui aumentou muito. Relação de trabalho corresponde a qualquer vínculo jurídico por meio do qual uma pessoa natural executa a obra ou serviço para outro, mediante pagamento de uma contraprestação. Portanto, relação de trabalho é gênero, do qual relação de emprego é espécie. Trabalhador eventual, trabalhador avulso, trabalho voluntário, autônomo. Você já viu prestação de serviço autônomo? Você tem um contrato de prestação de serviço autônomo. Quem é que vai julgar? Esse pessoal do contrato de prestação de serviço autônomo, eles recebem por requisição de pagamento autônomo. RPA. Esse pessoal também pode pleitear na Justiça do Trabalho. E o pagamento dele como autônomo, não é nem o pagamento como empregado, porque o artigo 114 permite. Essa emenda constitucional é a emenda constitucional 45, tá? Quando o direito de greve também não estava previsto, aí ele está falando que ampliou. Gente, eu não vou ficar entrando, porque aqui ele está explicando, vocês estão vendo toda essa parte aqui que eu estou passando? Tudo isso que eu acabei de explicar para vocês agora, está explicadinho aqui no material. Conflito de competência, tem as súmulas, competência material, territorial. Agora fica divertido. Agora nós vamos passar para a competência. Esse artigo que eu li, que a gente foi tratando das competências, eu estava falando do quê? De competência material. Competência pela matéria, que são relações de trabalho. Vocês viram que eu falei das pessoas que podem pleitear? Dos assuntos que podem ser discutidos? Isso é competência material. Agora, a gente vai falar de competência territorial. Como é que funciona? Eu prestei serviço em Goiânia, Michele. Eu assinei meu contrato aqui. Mas agora meu contrato acabou e eu vou voltar lá para o Maranhão. Eu posso ir lá na vara do trabalho, lá no Maranhão, e falar que eu quero demandar lá? Essa é a resposta que esse artigo dá para você. É o 651 da CLT. Ele fala, a competência das varas do trabalho é determinada pela localidade que o empregado reclamante ou reclamado prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou estrangeiro. Sabe o que acontece muito? Tem empresa que tem uma matriz. A matriz dela fica lá em São Paulo. E aí a empresa vai e contrata lá de São Paulo. Ela não tem nem RH aqui. O RH dela fica lá em São Paulo. Todos os contratos dela são firmados em São Paulo, falando que o foro competente é o de São Paulo. O empregado tem que ir lá. Os exames admissionais são feitos em São Paulo. Tudo é lá. Só que aí o empregado assina o contrato, faz os exames, passa por tudo, pega a malinha dele, vai trabalhar para essa empresa numa construção que ela está fazendo lá no Amazonas.
Qual que é a Justiça do Trabalho competente para julgar essa ação? A de São Paulo, onde aconteceu a contratação, ou a lá do Amazonas, onde o empregado prestou serviço? É a de onde o empregado prestou serviço. Ele pode ter sido contratado lá na Argentina, mas ele veio trabalhar no Brasil. Ele vai estar submetido à jurisdição e leis do trabalho no Brasil, se ele quiser demandar aqui. Quando for a parte no dissídio, agente ou viajante comercial, a competência será da vara da localidade em que a empresa tem agência ou filial. E a esta o empregado esteja subordinada. Na falta, será competente a vara da localização em que o empregado tenha domicílio ou localidade mais próxima. Essa aqui é a exceção. Eu acabei de falar que a regra geral é o local da prestação de serviço. Só que a gente vai ter exceções. E é aí que a prova da OAB vai te fazer para você assim, pegadinha do malandro. Na hora que você começar a ler a questão, você vai falar, nossa, esse empregado aqui, ele prestou serviço lá em São Paulo, porque falou que ele vendia lá em São Paulo. Só que no parágrafo 1º, ele está te falando que se o empregado é viajante, quem é esse empregado? Alguém consegue pensar numa situação? Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma lei aí, deixa eu pegar aqui que eu derrubei. Tem uma lei aí que trata dos... Não, aqui a gente está falando de empregado. Agente ou viajante, empregado, tá vendo? Entendeu? Se eu estou falando de representação comercial, gente, é uma relação que, a priori, não se estabelece aqui. O representante comercial, ele vai demandar do local da prestação de representação comercial. Nessa regra, vamos focar no empregado, para não fazer confusão. Porque quando ele for te perguntar, ele vai te perguntar do empregado. Ele não vai te perguntar de outros tipos de contratação, não. Então, vamos pensar no empregado. A gente já resolveu que o sujeito que foi contratado em São Paulo e presta serviço no Amazonas, o local é o Amazonas. Tá, agora vamos desenhar outra situação. Tem uma lei que trata de vendedores pracistas ou viajantes. Tem uma categoria até diferenciada. Vendedor pracista é aquele que vende na praça, na própria cidade. Praça, que nem praça de cheque, né? A cidade, o vendedor pracista é esse. E o vendedor viajante é aquele que é contratado numa localidade, mas vende em várias localidades. Pode ser em municípios diferentes ou em estados diferentes. Vamos pegar o exemplo do estado? Eu contratei o sujeito aqui em Goiânia. Mas aí eu contratei ele para ficar viajando. A gente não tem um polo de indústria farmacêutica? Essas indústrias farmacêuticas têm vendedores. Aí ele vai ficar viajando, visitando farmácias numa determinada região do Brasil. Ele vai pegar o Rio Grande do Sul, vai pegar Santa Catarina. Vamos, gente, me dá mais exemplo aí de cidade do Sul. Vai pegar São Paulo. Ele vai pegar Espírito Santo. Essa empresa que contratou ele, vamos lá. Opa, cai não. O empregado mora em Santa Catarina, Curitiba. Gente, tô doida, que vergonha. Esquece, Curitiba é Paraná, fugir da escola. Gente, me ajuda aí, onde que é? Santa Catarina, Florianópolis. Tá, ele mora em Florianópolis. Nossa, gente, como é que vocês me deixam passar uma vergonha dessa? Por que que ninguém falou? Ô, Michele, é Paraná, Curitiba. Eu precisei lembrar sozinha. Tá bom, vamos voltar aqui, que eu sou professora de processo do trabalho, não é de geografia. Aí, o que acontece? Essa empresa que contratou ele, ela tem... Vamos primeiro imaginar, no primeiro exemplo, que ela tem uma matriz em Goiânia. Só. Não tem mais em lugar nenhum. Aí esse sujeito vendeu no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo.
Qual que é a vara do trabalho competente aí para julgar a demanda dele? Vamos ver o que fala o artigo 1º? Quando for parte agente comercial, a competência será da vara da localidade em que a empresa tem agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado. Eu falei que ele vende aqui em Goiânia? Eu não falei, eu falei que o contrato foi assinado aqui. Ele ficou viajando aqui, ó, dessas 4 localidades. Eu falei que aqui tem agência ou filial? Então aplica essa regra. Eu não sou subordinada a nenhuma delas. Eu fico trabalhando lá, eu sou subordinada à matriz. Eu sou subordinada à matriz que tem agência ou filial, é essa o empregado seja subordinado. E na falta, será competente a vara do trabalho da localização em que o empregado tenha domicílio. Nesse primeiro exemplo aqui, o empregado vai demandar onde? Lá em Florianópolis, que não é Curitiba. Ele vai demandar lá. Por quê? Porque ele assinou contrato em Goiânia, mas ele foi trabalhar vendendo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, e não tinha filial, não tinha agência, não tinha ninguém lá que ele era subordinado. Ele só respondia para a matriz, mas ele nem vendia aqui. Ele nem vendia nessa localidade. Ele só assinou o contrato aqui. Então, vai ser do local que ele reside. Como é que poderia mudar essa situação? Se a gente tivesse a agência em qualquer desses lugares, ele ia responder aonde? Na agência. Aí eu ia esquecer essa história do local dele. Eu tenho uma filial no Rio Grande do Sul. Então, se ele vende no Rio Grande do Sul, se ele presta serviço no Rio Grande do Sul, e lá tem uma filial da empresa, ele vai... Qual que é a vara do trabalho competente? A do Rio Grande do Sul. Só vai ser da casa do empregado, onde ele mora, do domicílio, se eu não tiver essas agências. Tá bom? Então, aqui, a gente já entendeu o parágrafo 1º. Gente, vocês acreditam que o pessoal tem muita dificuldade com isso? Porque na hora que você lê o artigo, fica confuso, não fica? Mas vocês conseguiram entender? É sempre do local da prestação de serviço, mas quando eu sou contratado num lugar e vou prestar serviço em outros, se tiver agência ou filial da empresa nesses outros, a vara competente é lá. Mas se não tiver, aí é do domicílio do empregado. Capite? No próximo. Vamos passar para o próximo. A competência da vara do trabalho, estabelecida neste artigo, se estende aos dissídios ocorridos em agência ou filial ou no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo ao contrário. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. O sujeito, no caso meu tio, aconteceu na minha família, ele é engenheiro, ele trabalha em usina. Tem uma usina aí famosa, que eu não vou falar o nome, que contrata engenheiros aqui no Brasil e leva para Angola, para prestar serviço na Angola. Gente, meu tio teve um AVC, e aí, durante o trabalho lá na Angola, eles detectaram, puseram, olha que empresa séria e competente. Pegou meu tio, enfiou no avião e mandou embora para cá. Logo após um AVC, teve o diagnóstico, não vai receber tratamento no Brasil, vai embora. Mandaram ele de avião. Logo após AVC, ele tinha que passar por um período de recuperação e mandaram ele embora. Quando ele chegou aqui, você acha que a sobrinha dele ficou brava? Ela ficou muito brava. Eu falei, esse povo é doido. Gente, sério, ele podia ter morrido. O médico falou, você podia ter morrido. E aí, aonde que eu demandei? Aqui. Por quê? Porque não tinha nenhum tratado internacional que dissesse que ia aplicar a regra do trabalho de lá. Eu demandei aqui. E tem outra coisa divertida. Ele assinou o contrato dele aonde? No Rio de Janeiro. E eu demandei aonde? Ele mora em Tubiara City. Demandei onde? No Rio ou em Tubiara? Tubiara, que é o domicílio dele. O local da prestação de serviço dele era totalmente fora do país. O contrato só foi assinado lá no Rio. Mas o local da competência acabou sendo a do domicílio dele, porque a prestação era diversa, não tinha agência ou filial. Lembra? Aplicou essa com essa aqui junto. Então, a gente chegou à regra do parágrafo 1º.
Terceiro, se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou na prestação dos respectivos serviços. O que é isso aqui? É a exceção da primeira coisa que eu falei para vocês. Por quê? O empregado, lembra que eu falei que se é o local da prestação de serviço, mas se eu presto serviço fora, vai ser da onde tem a agência, né? Por exemplo, a gente falou que lá naquele exemplo tinha agência no Rio Grande do Sul, o local competente era o Rio Grande do Sul. Mas a matriz é em Goiânia. O empregado não quis entrar no Rio Grande do Sul, porque ele arrumou uma namorada aqui em Goiânia e resolveu vir morar aqui logo depois. A matriz da empresa é em Goiânia. Ele pode entrar em Goiânia? Pode, porque ele tinha opção de entrar no foro dele. Aqui vai ser melhor para a empresa? Vai. Então, a Justiça do Trabalho não veda. Olha, você pode entrar no domicílio, no seu domicílio, mas se você quiser entrar no local onde foi celebrado o contrato e que a empresa tem matriz, está tudo certo. O que não pode é o empregado que foi contratado em Goiânia, que prestou serviço do Sul, querer entrar com a ação lá em Natal. A namorada dele é de Natal, Rio Grande do Norte. Vou entrar aqui em Natal. Eu posso? Não. É o seu domicílio, porque era diferente a situação. E se você quiser, você pode entrar na matriz aqui em Goiânia também. É isso que fala o parágrafo 3º. Gente, nós vamos fechar esse bloco. Quando a gente voltar, nós vamos mudar de assunto. Vamos falar de partes e procuradores no processo do trabalho, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta.